Bom dia! Estamos aqui para mais um dia, mais uma reflexão. Nesse domingo maravilhoso, mesmo chuvoso aqui em Joinville, cá estamos nós. E que bom que você está aí nesse momento, tirando um momento do seu dia para estar comigo aqui, refletindo, e é porque você está interessado em conhecer o que é uma vida com propósito, entender o seu propósito. Ô, minha nora linda, seja bem-vinda, minha querida, tão longe, mas tão perto do meu coração. Como é bom ter você por aqui. E, em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor por me oportunizar esse momento de estar aqui, conversando com vocês, compartilhando um pouquinho do meu aprendizado, né, do que tenho buscado e tem guiado a minha vida, entender o que é uma vida com propósito. Então, para quem não assistiu as duas lives anteriores, eu vou ficar 40 dias com vocês, todos os dias, trazendo uma reflexão baseado no livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, né? Um norte-americano que escreveu há muitos anos atrás e se tornou um best-seller este livro com esse título, Uma Vida com Propósito, né? Então, para a gente poder... Por que eu decidi? Uma instrução do Espírito Santo, uma vontade no meu coração de saber que quando chega no final de cada ano, eu sempre trago algumas dicas como terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias, trago algumas informações para que você organize o teu ano seguinte, né? Trazer algumas informações de forma que o teu próximo ano seja muito mais produtivo e fazer uma reflexão sobre o teu ano atual. E aí este ano, por realmente uma instrução do Espírito Santo, e como eu já conhecia esse livro e eu tenho usado ele muito, decidi então fazer essa reflexão diária aqui por 40 dias para que você realmente consiga refletir e no final, né, no decorrer dos dias, você consiga entender o que é uma vida com propósito. Então nós já tivemos 2 temas, e aí só para trazer uma lembrança aqui, né, quais são os primeiros títulos. Então, para depois de repente você queira continuar acompanhando, né, que a questão é uma pergunta recorrente a muitos das minhas clientes e que eu me fiz muito de querer entender assim, afinal das contas, né? Por que estou na Terra? O que eu vim fazer aqui? Qual é? E isso não é uma pergunta só minha, eu tenho certeza que é de muitos e muitos de nós. Eu me perguntei muitas vezes, afinal das contas, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, será que eu estou no meu... A questão, depois de um certo tempo, você começa a refletir, será que eu estou vivendo o meu propósito? E a própria Bíblia diz que se eu não estiver vivendo o meu propósito, eu estou apenas sobrevivendo, ou seja, eu estou fora da rota. E como eu recebo muitas clientes, e a minha própria experiência, chega um ponto na vida da gente, quando a gente não está vivendo o propósito, a gente começa a questionar bastante Deus, a vida, e buscar por uma resposta. E aí bate aquele vazio, aquela angústia, se eu estou fora do propósito, né? E aí ontem, né, desde o dia 1º, eu estou trazendo, baseado nessa obra do Rick, onde que ele traz um esclarecimento muito grande para entender assim, eu não sou o centro, o propósito não é meu, o propósito é de Deus. E como é que eu sei isso, né? Então, uma jornada ou uma vida com propósito, preciso entender, né? Afinal das contas, tudo começa em Deus. E que eu não sou um acidente, como você também não é acidente.
Então, e hoje nós vamos conversar, hoje o tema da nossa live é o terceiro dia. Então, hoje, qual é o tema de hoje, né? Então, para você refletir, para que a gente consiga estar refletindo juntos, anota aí. Depois eu também vou deixar aqui registrado o título de hoje, o tema, né? O tema de hoje, porque o título é Uma Vida com Propósito. Mas qual é o tema de hoje, desse terceiro dia, dia 3 de novembro de 2024, um domingo maravilhoso, cheio da graça do Senhor. Então, para a gente estar refletindo, se você que está me assistindo, não me assistiu ao vivo, está assistindo posteriormente, que também o Espírito Santo te conceda essa sabedoria para poder entender um pouquinho mais e voltar lá e ver as minhas lives, a live 1, live 2, e depois, quem sabe, você também adquirir esse livro e ter uma leitura mais individual, mas que pelo menos o meu objetivo dessa reflexão é que você realmente consiga pelo menos despertar a vontade de querer entender qual é o seu propósito. Vamos lá? Então eu te pergunto hoje, e se você sabe já responder, o que dirige a sua vida? O que está no centro da sua vida? Qual é o seu foco principal? O que é que te move? Lá em Eclesiastes 4:4 diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Será? Será que é isso mesmo? Né? Será que nós estamos correndo? Isso é bíblico, está dizendo que é isso. Eclesiastes 4:4 está dizendo que, e você? Será que você está correndo realmente, né? O que move a tua vida é a inveja? Vamos entender o que significa isso? Então, assim, a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Isso é um fato. Com exceções, né, de algumas exceções que já descobriram o seu verdadeiro propósito, e mesmo assim estamos sendo dirigidos por algo. Ou a tua vontade naquilo, vamos ficar aqui para não ir muito dispersar. É daquilo que você acredita. A nossa vida é dirigida por algo que nós acreditamos. Então, né, o que significa dirigir? Ou, né? Então, é ser guiado, né? O que guia a minha vida? Para que lado que eu vou? Né? Qual é a direção da minha vida? Então, assim, quem dirige um carro, né? É um ser humano e ele sabe para onde vai. Se sai do norte, quer ir para o sul, ele sabe por os caminhos, então ele que vai dirigindo. Mas a pergunta é, que força motriz dirige a sua vida, a minha vida? O que está me conduzindo? Quem que está na direção da minha vida? Então, é importante que geralmente nessas horas a gente acaba se indagando. Eu espero que realmente você se questione aí, afinal das contas, né? O que está dirigindo a minha vida, que seja hoje a reflexão do dia, para você entender quem que está no comando da minha vida. E muitas vezes são lembranças dolorosas, temor, são crenças, circunstâncias, valores, emoções, sensações que estão comandando a minha vida. Muita gente é movida pelo rancor, pela tristeza, enfim. Né? Pensa aí, se quiser compartilhar aqui comigo, ficarei bem agradecida pela tua participação. Tem muita gente que a vida é dirigida pela culpa. Né? Algumas pessoas passam uma vida inteira fugindo de remorso e ocultando a vergonha. Então, como que está, né? Como que pensa hoje, o que está dirigindo sua vida, né? Tem muita gente que... Vamos ver um exemplo lá da Bíblia. Quando Caim pecou, a sua culpa afastou da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram também, eles se afastaram, eles se esconderam de Deus.
E aí, como é que você, né? Essa é uma reflexão. Então, será que eu, nós somos um fugitivo errante pelo mundo? Como Caim, né? Que diz lá em Gênesis 4:2 e diz que o que Deus decretou para Caim: você será fugitivo errante pelo mundo. Por que razão? Porque ele pecou, ele matou o irmão e negou isso ainda, né? Então, para a gente entender, assim, esse quadro, né, essa passagem descreve onde a maioria de nós hoje em dia andamos pela vida sem propósito. Seja bem-vinda, Joyce, seja bem-vinda, minhas lindas. Gratidão enorme por estarem aqui. Então tá, vamos ver se eu consigo fazer essa reflexão contigo assim, ó. A maioria de nós somos produtos do nosso passado. Mas o que pode acontecer? Nós não precisamos mais ser prisioneiros dele. São os bloqueios emocionais, são as nossas crenças que muitas vezes nos prendem. Nos deixam lá no passado. A gente não consegue ir para a vida e muito menos descobrir a nossa verdadeira identidade. E quem sabe, né? Imagina descobrir o propósito. Vai refletindo aí, ver se isso faz sentido para você. Também, lá no Salmos 32:1 diz assim: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Vamos entender um pouquinho mais isso? Né? Como assim? Porque se eu entendo isso, se eu me arrependo, tenho meus pecados perdoados, eu começo a ser um novo homem, uma nova mulher. Eu posso entender que eu tenho um recomeço. Mas se eu fico presa no passado, eu fico preso lá nas culpas, nos remorsos, nos bloqueios. Por isso, a importância de entendermos os nossos bloqueios. E que muitas vezes a gente não consegue avançar na vida porque a gente tem bloqueios. Porque a gente fica preso lá. Por isso que eu sou terapeuta da alma feminina, quando eu tive essa compreensão de entender aonde que a gente fica preso e as coisas não fluem. Às vezes uma área da tua vida é travada, você fica ali, você não consegue avançar em nada. Por exemplo, tem pessoas que o casamento não consegue se relacionar afetivamente com ninguém, casa com um, separa. Tem outras pessoas, que foi o meu caso, a vida financeira era um caos. Relacionamento afetivo também, e eu não entendia o que é que tinha por trás disso. Eu achava assim, que eu era uma mulher que não tinha sorte na vida. Quando eu comecei a estudar e entender, aí é onde eu decidi ser terapeuta da alma feminina para conseguir chegar no coração de algumas mulheres, aquelas que são prontas para se libertarem, viverem, deixarem de ser escravas. Então, por isso que muitos, né, são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Muitas pessoas. E isso gera umas consequências além da minha vida para os meus descendentes, se eu não resolvo isso, se eu não coloco um fim nisso. Então, tem gente que adoece, que morre por conta da tristeza, da mágoa, do ressentimento e da raiva. Então, quando eu descobri isso, eu pensei, gente, vamos falar para as pessoas, né? Vamos compartilhar esse aprendizado. E por isso que eu estou aqui hoje, nesse domingo aqui falando com você, e compartilhando, te trazendo essa reflexão para que você realmente consiga pelo menos dar um start, começar a pensar, meu Deus, é verdade, e daí? Como é que eu saio disso? Então tá, vamos lembrar assim a questão do ressentimento. Ele sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que ofendeu. Quando eu carrego esse ressentimento, às vezes a pessoa ofendeu e já foi. Pelas dores dela, pelas questões dela, eu fico ali remoendo, sofrendo. E aí, né, a minha vida não segue. E o outro está vivendo a vida dele belo e feliz, né? E a gente está ali sofrendo. Então, geralmente é isso, ó, só preste atenção aqui, ó. Aqueles
que magoaram no passado, eles não poderão continuar ferindo. Ele magoou lá atrás, a menos que tu tá vivendo com essa pessoa, tá ali no dia a dia com ela. Falei isso, ficou no passado. Ela magoou lá e seguiu a vida dela. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, lá em Jó 5:2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e que leva à morte. Quanta gente que anda aí parece um zumbi, vivendo no passado, fisicamente, tocando a vida, mas super infeliz, morto por dentro, por conta que foi ferido lá na infância, foi ferido lá, às vezes, principalmente a questão de pai e mãe. Isso é muito forte e é muito importante, e esse é o princípio do desbloqueio, entender que muitas vezes a gente traz essas mágoas dos pais, a gente desonra, a gente infringe o mandamento 5, de honrar pai e mãe, por conta de coisas do inconsciente. O inimigo da nossa alma fica estreita, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E muitas vezes a gente dá um poder enorme para ele e não vive a vida da gente. Também tem muitas pessoas que são dirigidas pelo medo. Muitas vezes se deixam, e a maioria de nós. Eu, quando descobri que eu tinha medo de ter dinheiro, medo do dinheiro, parecia um absurdo para muitas pessoas, medo do dinheiro. Por isso que eu vivia sempre no vermelho, porque eu gastava muito mais do que o que eu recebia mensalmente, já estava gasto, porque eu tinha medo de ter esse dinheiro na minha mão. Quando eu descobri esse bloqueio, que veio lá da minha infância, para uma situação que eu vivi com a minha mãe, que ela nem imaginou, como todos nós mães, muitas vezes a gente fala e faz coisas com os filhos que a gente nem imagina que isso vai traumatizá-lo, vai trazer algum bloqueio. E eu vivi isso. Então, eu vivi muitos anos da minha vida até entender, até descobrir o que era isso. Eu fiquei presa, parte da minha vida. Questão de relacionamentos também. De sensações que eu fui tomada lá no ventre da minha mãe, depois da minha infância, e vim com isso, remoendo, trazendo, e não entendia por que a minha vida não fluía na questão afetiva e nem na financeira. Nessas duas áreas da minha vida era um caos, e consequentemente isso chega no corpo físico e chega na saúde. Então, o medo é um encarceramento voluntário, eu decido. Inconsciente, mas eu decido ter medo, eu fico ali presa àquele medo, e muitas vezes a gente vem para a vida e tem adulta. Eu aprendi há menos de 10 anos isso. Vocês entendem o quão complicado e o quão sutil, na verdade, não é nem complicado, o quão sutil isso que a gente vive e a gente não sabe. Então, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Ela diz, no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo de julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Quem que escreveu isso? João. Lá, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Lá está falando disso. Então, se você ainda percebe que você está vivendo como refém do medo, eu sugiro fortemente que tu busque ajuda, se liberte disso. E que muitas vezes sozinha a gente não consegue. Tem que buscar ajuda, por isso que me tornei terapeuta da alma. E o meu nicho é o feminino, pelas minhas experiências, de ajudar mulheres como você a sair desse lugar, a se libertar disso. Tem um outro fator muito importante e às vezes muito sutil, que a gente fica presa e faz com que a vida seja dirigida por isso, que é a questão do materialismo. Muita gente, pelo desejo de adquirir, o seu único objetivo na vida é
ter bens, sentir-me seguro. Né? Esse é um impulso de sempre querer mais. Esse impulso, na verdade, ele se baseia na concepção equivocada de que possuir mais vai, né, me tornar mais feliz, mais importante, mais protegido. A falsa segurança nos bens materiais. Tem muita gente que a vida é dirigida só para isso. Porque teve questões lá na infância de insegurança, de pobreza, de escassez. E aí cresceu e corre para a vida e isso dirige. É errado? Não é errado a gente ter bens. Desde que você saiba para quê e como canalizar isso, essa riqueza. Tá bom? Vamos à frente? Tem muita gente que também tem um mito, né? E a concepção de que quanto mais bens eu adquirir, mais importante eu serei. Autoestima e riquezas materiais, isso não são sinônimos. Autoestima, propósito é uma coisa, riqueza material é outra. Então, o nosso valor nunca foi determinado pelas nossas posses, né, em relação a Deus. Mas nessa sociedade que a gente vive, tem muita gente que acredita e sim, de certa forma, quem não entende isso, valoriza por isso. Então, né, Deus sempre deixou claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Tem várias passagens falando disso, né? O jovem rico, enfim. Vamos adiante. Então, o mito mais comum a respeito do dinheiro é de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Então, é só pensar nisso, né? E isso não é verdade. Nós sabemos que não. Então, as riquezas, elas podem ser perdidas. Muitas pessoas perdem as suas riquezas num piscar de olho, né? Num grande investimento, enfim. Aonde está a verdadeira segurança? Ela só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de nós. O nosso relacionamento com Deus. É o único lugar. Tem ainda aquelas pessoas que são dirigidas, e isso, gente, é muito comum. Aliás, todos. Mas eu recebo muitas pessoas com esse bloqueio, né? A necessidade de aprovação. Então, tem gente que se endivida um monte para comprar um carro, para mostrar para os outros ou para que as pessoas aprovem. Que entender, eu só vou ser visto, respeitado, incluído num certo grupo se eu, né, tiver bens materiais, muitas vezes. Então, essa necessidade de aprovação é referente ao outro, né? Da onde que vem isso? Lá de trás, né? Então, assim, sempre, aí a gente fica esperando que o pai, mãe, né, o marido, a sociedade me acolha, me aceite. E isso começa daqui. Deus já nos aceitou. Tem várias passagens bíblicas e a nossa primeira aula aqui, vamos considerar como aula, foi dito isso já. Eu já fui aceito, amado, eu fui sonhado no coração de Deus. E tem muita gente que busca por essa aprovação porque desconhece essa promessa, desconhece o que está escrito lá, o que Deus já falou a meu respeito. Eu fui sonhado, você foi sonhado no coração de Deus. Vocês entendem isso? E aí existem essas questões, né? A gente não pode deixar mais ninguém influenciar a nossa vida. Mas a gente deixa por quê? Porque a gente desconhece, a gente não sabe. E aí você sofre, aí você chora, aí você é infeliz, aí você tem aquele vazio no peito de que nada te satisfaz, porque você está no lugar errado. Você não entendeu ainda, muitas vezes não aprendeu que nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecer. Muitas vezes as pessoas têm dinheiro, têm riqueza, têm bens.
né, a sua vida é dirigida para isso, mas existe um vazio enorme. Tem muita gente que se mata por conta, né? Vai lá e tira a sua própria vida, se envolve em drogas, em uma série de coisas. Por quê? Porque se sente órfão, não entende, né? Coloca a nossa vida, quando a gente coloca em coisas aqui da terra que são transitórias, esquece da eternidade, aí vem todo esse sofrimento. Então, para você entender assim, se eu não tiver um propósito, se eu não conhecer por que é que Deus nos colocou aqui, eu vou ficar, né, andando a ermo, porque sobrevivendo e nas garras do inimigo da nossa alma. Vou ser a pessoa que sempre vai ter esse vazio, essa falta dentro de mim. Então, vamos pensar um pouquinho agora. Tá. Então, quais são as vantagens de uma vida dirigida por propósito? Se eu já percebi hoje, se você não havia refletido sobre isso, que eu trouxe essa reflexão aqui. Pelo que a minha vida está sendo dirigida. E se a minha vida, se a sua vida não está sendo dirigida por propósito, como que tu vai fazer para começar? Então, eu vou te passar aqui primeiro quais são as vantagens. E tem 5 grandes vantagens de viver uma vida com propósito. Vamos lá, vamos descobrir aqui, se você não sabe, quais são as 5 vantagens. A primeira vantagem de conhecer o seu propósito é começar a entender que existe, que eu só estou aqui porque Deus tem um propósito. Então isso começa a dar sentido. Nós somos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia, a psicologia, para descobrir. E a palavra está clara, explicando o nosso propósito. Então, quando a vida começa a fazer sentido, aí você você já dá conta de suportar quase tudo. Ao contrário disso, a vida se torna insuportável. É aquilo que eu já falei anteriormente, começa aquele vazio, nada faz sentido, nada é bom, não vale a pena para nada, né? Eu faço e nada acontece, a minha vida não tem sentido, eu não sei para onde eu vou, é exatamente isso. Então, sem Deus, a vida não tem propósito. E sem um propósito, a vida não faz sentido. Esse é o princípio. Se você não entendeu ainda, se você está sentindo que a tua vida está confusa, primeira coisa, busque Deus para dar sentido à sua vida, para você, se continuar aqui comigo, né? O Rick foi muito feliz nessa organização desse livro e trazer tantas informações para a gente poder entender, né? Qual é realmente o sentido. A Bíblia fala, né? Diversas pessoas expressam a falta lá em Isaías 49:4 diz assim: tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Quem já não chegou nesse momento e constatou isso? Chegou um momento da minha vida, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Fiz várias coisas, tive uma vida profissional, casei, tive filhos, e daí, será que eu estava cumprindo o meu propósito? E aí chega uma hora que realmente dá uma sensação. Jó disse assim: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Quem não conhece a história de Jó, vai lá no livro de Jó para conhecer um pouquinho do que eu estou falando. Então, a maior de todas as tragédias do mundo, da vida da gente, não é a morte, mas é a falta de propósito na vida. Por que tem muita gente que se mata?
Porque não tem, a sua vida não tem sentido, não tem propósito. Então vamos lá pensar um pouquinho, né? Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Então, hoje mudanças maravilhosas começam a acontecer na tua vida. Se você está aqui comigo, compartilhe com outras pessoas que tu percebe que a pessoa está infeliz, está sem esperança, está desanimada porque não sabe o que está fazendo aqui nesse mundo, não sabe se está no caminho certo, enfim. Compartilha. Faça esse ato de amor por alguém, compartilha essa live, convida para estar nas próximas lives, porque serão 40 dias que eu vou estar aqui todos os dias, obedecendo a Deus, de trazer essa palavra baseada nesse livro, para que chegar ao coração de mais pessoas, para que você consiga realmente dar sentido à sua vida. Faz sentido para ti? Olha só o que Deus fala, o que Deus diz, está lá na palavra, né? Se você não entender ainda e você quer ter uma vida com propósito, diz assim, lá em Jeremias 29:11, está escrito assim, ó, sei os planos que eu tenho para você. Olha só o amor de Deus, o cuidado. Planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhe darei esperança e um futuro promissor. Se você está sem rumo, olha o que Deus já disse. Ele sabe os planos. E aí, como que eu faço? Me rendo a Deus, confio, creio nisso. Que Ele diz, eu sei os planos que eu tenho para você. Por que você fica se martirizando, sofrendo? Né? Muitas de nós, às vezes, até você que está aí, tu está com uma sensação, muitas vezes com problemas insolúveis. Acha que é insolúvel. Tem muita gente que se mata diante de um problema porque não sabe o que fazer, como resolver. Olha o que está lá em Efésios, que diz assim, ó. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Ele é capaz de fazer infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperança. Muito mais do que eu desejo, que eu sonhei. Efésios 3:20, está lá escrito isso. Olha a promessa de Deus para nossas vidas. Tem gente que ainda não entendeu que conhecer o propósito vai simplificar muito a vida. A minha vida, a sua vida. A minha vida ficou muito mais simples depois que eu conheci o meu propósito, depois que eu entendi que é Deus que tem um propósito, não sou eu. Não é o meu propósito, o propósito é de Deus. O meu dever como filha é obedecer para cumprir, para conhecer. E aqui, se tu vai ficar aqui comigo, você vai entender aos longos desses dias, né, o que esse livro traz, para você entender como que eu vou descobrir o meu propósito. Né? Então, porque o propósito, ele é padrão, é um padrão, né? E pelo qual você avalia as suas ações. O propósito serve também para eu saber quais são as coisas essenciais. Então, a partir do momento que você descobriu o teu propósito continuar aqui, então eu começo a seguir na direção, né? Tenho entendimento qual é o propósito de Deus para minha vida. E aí, a primeira coisa tem que fazer essa pergunta, né? Se você entender de todas as ações, que por isso que vai dando sentido, todas as ações vai ser assim, você fazer essa pergunta, será que essa ação vai me ajudar no propósito, a realizar o propósito que Deus tem para a minha vida? É sempre um norte, é sempre uma direção. Tá ficando claro para ti isso? Porque quando, pode comentar aí se você quiser, fica à vontade, interaja aqui comigo que eu vou te respondendo. Então, assim, quando eu não tenho um propósito claro, o que acontece?
Né? Se o meu propósito não é claro, a gente fica sem alicerce para fundamentar as decisões, não sabe? Dividir o tempo e empregar recursos para cada coisa. Por quê? Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Entende isso? Então, quando a gente descobre o nosso propósito, a gente começa a enxergar nas atividades, no meu dia a dia, nas minhas ações do dia a dia, o que é que eu preciso fazer. Por que nos cansamos tanto, estamos sempre estressados, fadigados? Porque a gente faz um monte de coisa e como a nossa programação de Deus é para vir cumprir o propósito dele, a gente não cumpriu aquilo que tinha que cumprir e aí eu me canso porque eu sei que eu não fiz, o meu espírito sabe que eu não estou cumprindo o meu propósito. E aí às vezes chega o final de estou super cansada, mas o que eu fiz? E aí tu vai analisar, meu Deus, o que eu fiz? Quase nada. Né? Ou fez uma rotina, coisas que estão fora do propósito. Porque quando a gente está vivendo o nosso propósito, é mais leve, é mais suave. Então, para você entender, só reforçando um pouquinho, o que a Bíblia diz sobre essa questão de quando você descobre, quando você vive, que você tem a direção. Diz assim, a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso está lá em Provérbios. Quando eu sei para onde eu estou indo, fica mais leve, fica mais fácil. Lá em Provérbios 13, 7. Isso também leva a paz de espírito. Lá em Isaías 26, 3 diz assim, Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Olha que tremendo isso, né? A partir do momento que eu confio, que eu conheço o meu propósito, vai ficar tudo mais leve, pelo menos eu já sei a direção que eu estou indo. Outra coisa que é importante, né, das 5 questões que eu coloquei ali, é quando eu conheço o meu propósito, isso já vai me ajudar a estabelecer prioridades. Porque daí se eu sei isso, se eu fizer isso e está indo a encontro do meu propósito, aí tu prioriza, senão tu faz um monte de coisas, aquilo que eu já estava falando antes, faço um monte de coisa e não faço nada. Então assim, por que existe isso? Por que é importante? Por que Deus já... Né? Foi Ele que nos fez, então essa programação nós já sabemos, já está programadinha ali. Nós não sabemos, enquanto a gente não vai para isso, para entender qual é o propósito de Deus, porque foi Ele, nós somos sonhadas no coração do Pai, então Ele já sabia, né? Por quê? Faz parte da natureza humana, a gente se distrai com muita facilidade. O nosso cérebro tira a nossa atenção daquilo que é importante, porque ele foi programado, porque sabe que tem coisas, mesmo que tu vai focar no propósito, ele fica no aleatório. Por quê? Porque tem as dores, tem os bloqueios, então ele te tira dali, ele te leva para o aleatório, faz uma coisa aqui. Quer ver? Quando eu fui para ler esse livro a primeira vez, meu Deus, tu sentava para ler, sempre tinha uma coisa para te tirar, o cérebro queria tirar dali, porque ele sabe dessa programação, dessa mudança. Então, se eu não tenho um propósito definido, a gente fica andando sem rumo, fica no aleatório mesmo. Você não se encontra no emprego, no relacionamento, na tua fé, nada. Você fica uma pessoa vazia. Tem muita gente que fica pulando de galho em galho, tanto no trabalho, nos relacionamentos, até procurar às vezes uma igreja para congregar, você não vai por conta disso. Por quê? Porque o coração está vazio. Aí a gente pensa, muitas vezes eu pensei, né? Sair desse, não, como tem pessoas, agora vai ser diferente. E não era. Porque não resolve o problema. Né? A falta de foco do propósito, do foco no propósito, não resolve, você não vive, você sobrevive. A Bíblia lá em Efésios 5,17 diz, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Olha só a advertência já nesse sentido. E se a gente não conhece a palavra, como é que a gente vai viver isso? Eu não conhecia.
quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fui buscar essas anotações, fui buscar entender mais a palavra, conhecer, fazer a leitura, entrar para cursos, né? Não fiz teologia ainda, mas fui lá, começar a entender um pouco mais. Entende isso? Então, assim, ó, porque a nossa capacidade de concentração, ela é muito baixa, desde uma criança até um adulto, né? Então, assim, se eu não focar, se eu não saber o que eu quero, eu foco ou desfoco. Você entende isso? Então, assim, ó, o que é mais poderoso é uma vida direcionada. É uma vida com propósito. Quando você entende isso, você vai mais no caminho certo. Tá claro isso para ti? Vamos lá, vamos ver o que mais que fala sobre isso lá em Filipenses, traz um esclarecimento um pouco maior também. Estou concentrando minhas energias unicamente nisso. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Quem que escreveu isso? Paulo. Eu preciso entender o meu propósito, eu preciso parar de andar em círculo, eu preciso parar de me distrair nas minhas coisas. Eu tenho que ir para frente. Olha o que Paulo também, lá Filipenses 3:5, que Paulo escreveu. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. A quarta propósito, né? Quando eu conheço o meu propósito, eu me sinto mais motivado, me sinto mais entusiasmado. Por quê? Porque eu sei para onde estou indo. Eu sei o que estou fazendo aqui. Então, para você entender, né? A motivação, quais são as 5 orientações. A última, quando eu conheço o meu propósito, eu já começo a me preparar para a eternidade. Se eu estou fazendo isso já com foco, sabendo quais são os princípios, o que é que Deus tem para mim, por que eu estou aqui, então eu começo a entender um pouco mais isso. E aí eu já estou o quê? Me preparando para a eternidade. Já estou indo, né, além daqui, sabendo que aqui é transitório. Que eu vou estar aqui temporariamente. Que eu já estou me preparando e estou cumprindo a vontade de Deus. Então, assim, para você entender, né, as 5 grandes vantagens de você deixar a sua vida ser dirigida pelo propósito de Deus, né? A primeira coisa é dar sentido para a tua vida, né? A primeira vantagem é que a tua vida vai começar a ter sentido. Anota aí para você, se você quer. A segunda vantagem, a vida fica mais simples. Eu tenho mais simplificada, não fico correndo para lá e para cá, eu já vou na direção certa. A terceira, com isso, eu vou conseguir estabelecer prioridades na minha vida. Também foco. Daí eu não vou me estressar à toa, não vou ficar cansado à toa, porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Vamos para o quarto. Eu vou me sentir mais motivado no meu dia a dia, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, porque eu estou entendendo, né, o meu propósito. E o 5, eu já estou me preparando para a eternidade. Quando eu estou sabendo isso, estou fazendo a vontade do Pai, então nós já temos a direção. Então vai chegar um dia que eu vou saber, né? Vou chegar diante de Deus e Ele fará uma auditoria da minha vida, um exame final. E antes que eu ingresse na eternidade, a Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas a si mesmo, a Deus. Lá em Romanos 14:10, Paulo já advertindo a comunidade dos cristãos da época, dizendo isso, gente, começa a se ligar. Se nós não viver com propósito, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai prestar contas disso. Então, se você já chegou até aqui e entendeu que pela Bíblia entendemos que Deus nos fará 2 perguntas fundamentais quando a gente chegar lá. Então, nós temos que estar descobrindo o nosso propósito e vivendo. Aí ele pergunta assim:
o que você fez com o meu filho, Jesus Cristo? Não é? Ele não vai perguntar que doutrina, que igreja, não. Você aceitou o que Jesus fez por nós? Essa é a pergunta, por você. Você aprendeu a amá-lo e confiar nele? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, lá em João 14,6. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Você viveu conforme meu filho disse que tinha que viver? A segunda pergunta. O que é que você fez com o que eu lhe dei? E o que ele nos deu? A vida. E dentro da vida tem o quê? As dádivas, os talentos, as oportunidades, as energias, o relacionamento, os recursos. Enfim, tudo que nos deu relacionado ao propósito. Certo? Então, a pergunta vai ser, o que você, né? Você gastou mesmo, o que tu fez, né? Você realizou os propósitos que eu tinha para você? Então, para você, hoje o objetivo era esse, te trazer uma reflexão para você entender. A primeira coisa é determinar, né, aonde eu estou e como o restante, onde eu vou passar a minha eternidade. Descobrindo o meu propósito, o propósito de Deus para mim. Certo? Então, como que você fará com isso? Então, para você refletir, para a gente encerrar, hoje o nosso tema, então para você entender um pouquinho, para até amanhã a gente voltar a conversar. Um versículo para você memorizar que está lá em Isaías 26:3, que diz, Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Agora, para você refletir até amanhã. Observar isso. Na opinião dos amigos, da família, né? O que dirige a minha vida? O que dirige? Se você sabe responder essa pergunta, bom. Mas se você perguntar para as pessoas, né? O que está dirigindo a minha vida? Lembra das questões que eu abordei lá no início? Então, se não for Deus, então o que é? E aí você tem a oportunidade de mudar, de fazer diferente. É só me acompanhar aqui. Se tiver dúvidas, me mande, faça o teu comentário ali, né? Para entender assim, uma vida com propósito. Seja bem-vinda, minha cunhada, que bom ter você por aqui, ou meu irmão. Então, para amanhã. Então, você lembra hoje qual era o título do nosso questionamento aqui, da nossa reflexão? Qual era? O que você aprendeu hoje? Se você quiser, deixa ali nos comentários, né? A pergunta principal é essa. O que dirige a sua vida? Você já sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Se você não sabe, vai pensando, né? Como eu disse, a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. E a tua é dirigida pelo quê? Certo? Então, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela tua presença, tua companhia nesse domingo. E aí que você tenha compreendido as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Se tiver dúvida, comente comigo. Eu te aguardo amanhã, novamente. Amanhã a gente vai fazer no horário das 6:30 da manhã, 6 horas ainda não sei. Então, se você quiser ficar comigo esses 40 dias, eu agradeço a Deus pela tua vida, eu honro a tua vida se você tiver condições de estar comigo e clarificando o teu propósito. Muito obrigada. Obrigada ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, pelo Espírito Santo que me direcionou nessa reflexão. E eu tenho certeza que Deus conhece o coração de cada um de vocês e vai tocar exatamente naquele ponto que precisa ser tocado para que, se a tua vida não é dirigida por Deus, comece a partir de agora você entender que sim, que é possível, para parar de ficar nessa dor, nesse sofrimento. Um abençoado domingo para você e para sua família e nos encontramos amanhã. Beijo, beijo, beijo!